bom dia, como estão todos? Estamos agora mais uma vez juntos, só que agora em um novo ciclo da vida de vocês. Agora ensino médio e começamos a trabalhar com uma postura diferente. Agora somos alunos secundaristas e por conta disso nós trazemos para vocês uma proposta diferente. Como eu falei há alguns anos atrás, nas turmas de vocês, nós trabalharíamos de uma forma semelhante à do ensino fundamental, mas com uma proposta, uma pegada diferente. Falei de disciplinas que nós vimos ainda no ensino fundamental, mas agora com enfoque um pouco mais aprofundado. E hoje nós temos a nossa primeira aula de filosofia. E aí nós trabalhamos com a modalidade que vocês estão acostumados, que foi a modalidade à distância, mas com intermediação tecnológica. E, para tanto, nós vamos buscar, através da disciplina filosofia, abrir nossas mentes na proposta de compreender melhor o mundo que nos cerca. E aí trabalhamos nessa proposta a temática, a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Cada povo em cada tempo, busca a sabedoria e o conhecimento de formas diferentes. Hoje, a geração de vocês é a chamada geração tecnológica. Vocês acham que o tempo é algo que vocês controlam. Por conta disso, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser dinâmico. A informação é muito rápida. Vocês têm o mundo em suas mãos, mas nem sempre foi assim. Cada povo, cada cultura tinha uma forma diferente de buscar o conhecimento e o saber. E aí, vamos para a origem das coisas. Vamos entender o que é filosofia e como a filosofia começou. A filosofia é de origem grega e se escrevia filosofia. Isso mesmo, PH. Mas vamos dividir. Lembram lá de português, de primitivo e derivado? Vamos ver de que se deriva o termo filosofia. Fragmentando, nós vamos ter filos, que quer dizer derivação filial, a amizade, respeito entre os iguais. E é dessa forma que nós vamos trabalhar, respeitando as nossas diferenças, respeitando os nossos conhecimentos e juntando filos com Sofia. Está aí o termo filosofia. E o que seria filosofia? Deriva-se de sabedoria e dela vem sofos, sábio. Portanto, o que seria filosofia? Filosofia seria o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento. E é isso que nós pretendemos direcionar vocês no ensino médio. Não amar a filosofia, não amar a matemática, mas amar o conhecimento. E o conhecimento ele precisa ser abastecido, abastecido de informações. O conhecer, conhecer para quê? Conhecer como? Conhecer onde? Conhecimento é sempre importante. E vamos ver aqui na disciplina Filosofia a proposta desse conhecimento e dessa importância. E aí, vocês devem ter trabalhado ou já ouviram falar no famoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras, aquele mesmo da matemática, grande filósofo, e ele escreveu o seguinte: Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena, completa, pertence aos deuses, mas que os homens, podem desejá-la e amá-la, tornando-se filósofos. Claro, isso na visão de Pitágoras, que era filósofo. E aí ele próprio se intitulava, né?
como um amante da filosofia, alguém que desejava o conhecimento, e apenas os filósofos e os deuses eram detentores desse conhecimento. E aí, deuses, professor, o senhor pirou? O senhor está louco? Não. A mitologia, e aí a Grécia como um todo, os povos antigos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam que o divino, os deuses, dominavam tudo e tudo dependia desses deuses. E aí, vamos lá, uma atribuição. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras a invenção do termo filosofia. Quem criou? Não existe um consenso, mas atribui-se a ele esse elemento da criação. E aí vamos entender na sua magnitude. Literalmente, um filósofo é um amigo ou amante de Sofia, ou seja, um amante do conhecimento, um amante da sabedoria. E é isso que a gente busca em vocês, que vocês sejam amantes do conhecimento. Vamos brincar, vamos rir, vamos contar piadas, mas em momento algum podemos perder a ideia central de que nós aqui estamos buscando conhecimento, que vocês aqui estão amadurecendo. Amadurecendo para quê? Para onde? Amadurecendo para a vida. Então vamos buscar esse conhecimento em todas as formas, em todas as fontes, para que vocês se tornem homens e mulheres melhores, capazes de conquistar o mundo. E aí, uma citação. No puedo ensinar nada, a nadie solo les puedo hacer pensar. Eu não posso ensinar nada a vocês, mas posso ajudar vocês a pensar. Essa é a proposta. Talvez eu não ensine nada. Talvez eu não, talvez e não sou o detentor do conhecimento, mas nos cabe juntos fazer pensar. E é isso que nós buscamos. Então podemos dizer que filosofia é o mais útil de todos os saberes e de que os seres humanos são capazes. Isso foi uma frase de uma filósofa chamada Marilena Chauí e determina que a filosofia é mais útil. Não vamos aqui colocar dessa forma. Não por ser mais importante que química, física, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, mas é aquela disciplina que nos propõe o conhecimento, que nos propõe o desafio de ver se isso realmente é verdade, de sermos questionadores. Quando aquele aluno pergunta por quê, alguns acham que é bobagem perguntar porque vai atrasar a aula. Mas a dúvida é uma coisa frequente da filosofia. Questionar por que isso está acontecendo. E aí, mais uma citação de Fausto, que diz o seguinte: feliz é o grupo seleto de loucos amantes da filosofia. Ou seja, quem gosta de interrogar, quem gosta de perguntar, quem gosta de questionar e querer saber o significado das coisas, esse termina aprendendo mais. E por muitos é chamado de louco. E aí nós vemos uma imagem vulcânica, um vulcão em erupção, e vamos para a frase central: filosofia e explicação para os fenômenos da natureza. Hoje, se eu perguntar a qualquer um dos meus alunos do primeiro ano o que essa imagem significa, imediatamente todos dirão, professor, se trata de um vulcão, uma ilha vulcânica, e o vulcão está em erupção. Perfeita. Resposta corretíssima. Mas nos primórdios não era dessa forma. Se eu levo isso para um passado onde as pessoas acreditavam em vários deuses, certamente alguém tentaria me explicar que isso se trata de um Deus raivoso que está castigando o povo com o vulcão expelindo lava e cinza vulcânica. Que eles procuram explicação para as coisas, mas sempre levando para as divindades.
E vamos lá. A razão e a intuição. Quem tem razão? A primeira fala da geografia, da geologia, do estudo dos vulcões, ou a segunda fala que atribui a deuses mitológicos. Por que deuses mitológicos? Porque são mitos, não são verdades. São histórias, mas histórias tão bem contadas e narradas que nos parecem verdade. E na época onde as pessoas não tinham tanta informação, realmente acreditavam e eram levadas a acreditar. A razão e a intuição são as principais ferramentas da filosofia, que tem como fundamento a contemplação e o deslumbramento. Gente, a filosofia nos faz, é feita de forma contemplativa. Eu paro, percebo, analiso e fundamento uma teoria. Se essa teoria pegar, emplacar, ótimo. E essa teoria minha só vai ser colocada para baixo se eu mesmo ou outra pessoa fizer a mesma coisa e provar que a minha teoria não tem valor. Ou seja, eu fundamentei a minha teoria na observação, na contemplação, fiquei deslumbrado com aquilo e falei sobre, ou eu fui levado a analisar uma coisa que tinha sido proposta anteriormente. E aí vem a vontade de conhecer e como método primordial a rigorosidade do raciocínio. O que nos leva a questionar as coisas? A verdade de conhecer, a ideia central daquela coisa. Eu quero saber o que significa, por quê, como, onde. E é interessante que vocês façam isso a todo momento. Por que estudar matemática? Por que estudar química? Por que estudar física? Por que estudar biologia? Não seremos nós, no momento do estudo de filosofia, que daremos essa resposta. Mas através da filosofia vamos entender a importância das coisas, a importância do conhecer. Como eu falei da questão mitológica e remontei à Grécia Antiga, a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Inicialmente, era ela que emplacava, que explicava as coisas. E a partir dela foram surgindo outros saberes, outras ciências, uma utilizando outra como fonte. E observe que a razão desse vulcão está expelindo poeira, fumaça. Se formos buscar na geografia hoje, encontramos um motivo. Se formos buscar na intuição, o que será? Existiam povos que, quando o vulcão entrava em erupção, eles jogavam pessoas na cratera do vulcão, achando que isso diminuiria a raiva, a ira dos deuses e o vulcão pararia de expelir lava. Outros jogavam virgens, homens e mulheres virgens, como forma, porque os deuses eram muito voltados para a questão da sexualidade, e isso acalmaria o instinto dos deuses. Razão ou intuição? Fica aí para o nosso questionamento. E, continuando questionando a filosofia, ela é entendida como uma aspiração ao conhecimento, um desejo de conhecer. E esse desejo de conhecer nos remete ao passado e nos aponta um futuro. É natural do ser humano querer conhecer. É natural do ser humano procurar respostas para as coisas. E, retornando, é isso que eu, professor Regis, é isso que nós, professores do Colégio Lomanto, queremos de vocês. Que vocês sintam um desejo de conhecer, que busquem este conhecimento. E aí, como é que o mito narra a origem do mundo? O que, é que tem a ver o mito e a origem do mundo? Eu, cristão, aprendi e acredito
que nós fomos criados por Deus. Mas, se vocês forem conversar, de fato, dentro das teorias filosóficas, eles não colocam Deus, como nós acreditamos, como verdade. Eles acreditam que o Deus que nós acreditamos foi uma criação humana. O homem precisava de alguma coisa para acreditar. E aí eles narram tudo. Por exemplo, eu falei há pouco que os deuses eram muito ligados à questão da sexualidade. Então, os deuses, homens e mulheres, eles desciam até a terra, escolhiam homens e mulheres, as deusas escolhiam os homens, os deuses escolhiam as mulheres, e eles tinham relações carnais. E dessa relação surgiam os deuses, os semideuses. Mas também existiam aqueles do mal. Existiam também os titãs. Titãs, deuses, professor. Lembra do filme Percy Jackson? Onde aparecem lá os deuses, os monstros? Fúria de titãs. Lembram disso? De Poseidon? Lembram de Perseu, de Terceu, que matou o Minotauro e que matou o Kraken? Exatamente. Estamos falando aí de mitos. E a filosofia trabalha tentando buscar isso aí. Primeira forma, como é que narra isso aí? Encontrando o pai e a mãe das coisas. Para nós, de acordo com a Bíblia, tudo descende de Adão e Eva. A criação pelo pai, a imagem e semelhança. Para os deuses, do contato sexual entre deuses e terrenos. Uma segunda explicação, a segunda narrativa, encontrando uma rivalidade ou aliança. Ora, rivalidade ou aliança? Sim, os deuses eram invejosos. E nessa inveja surgiu o ódio, surgiu aí os vilões e os mocinhos, mas eles eram chamados de deuses e eram chamados de titãs. Olha o filme Fúria de Titãs. Raiva entre eles. Existia muita inveja entre o príncipe das trevas e o deus do Olimpo, entre Zeus e o irmão. Está lá no filme. Vocês se recordam? E uma outra forma, outra narrativa, seria encontrando recompensas e castigos. Os 12 trabalhos de Hércules. Hércules foi obrigado a trabalhar, porque, de acordo com a mitologia, ele matou a família. E, como castigo, ele foi levado a fazer trabalhos. Era uma forma que ele tinha de cumprir. E, de acordo com a mitologia, ele cumpriu. Ele pagou os castigos. No filme Fúria de Titãs, Poseidon libera o Kraken, que era para punir o povo. Então existiam os castigos e existiam as recompensas. Filosofia prática. O que seria filosofia prática? E aí eu trago uma imagem de duas cabeças abertas, ou seja, mente aberta para o conhecimento. Vocês precisam abrir as mentes de vocês para esse conhecimento, abrir para novos conheceres e para novos fazeres. Embora a filosofia em geral não seja produzida para resultados concretos e imediatos, crer que ela tenha aplicação prática é apenas uma ilusão. Gente, eles colocam o ilusório, mas a filosofia nos remete a pensar. E o pensar, ele é só teoria ou ele é execução? É isso que nós buscamos aqui. Pensar para quê? Pensar o quê? E como pensar? Já deve ter ouvido aquela frase de Sócrates, grande filósofo. Sei que nada sei. Ora, professor, saber que não sabe, sim. Tão grande o conhecimento que ele diz que nada sabe, ou seja, ele se dobra ao conhecimento. Saber nunca é demais.
É isso que a gente pretende, que vocês abram, expandam as mentes e o conhecimento de vocês. E sejam sempre abertos ao conhecimento, abertos a novas descobertas. Descobertas quando forem positivas. Não essas descobertas que nos colocam em risco. É isso que buscamos e esperamos de vocês. E aí, a filosofia e as lições que podemos aprender com a água. E aí começamos realmente a filosofar. A água nos ensina. Observe que a água ela procura sempre o lugar que ela passava no passado, por onde ela corria. Mas se no caminho tem barreiras, ela desvia das barreiras. Às vezes ela leva as barreiras e às vezes ela fica retida. A água nos ensina. Primeiro princípio, humildade. A água que flui de um rio permanece sempre baixa, sempre no seu nível. Às vezes ela diminui, às vezes ela sobe, mas ela continua correndo. E por que ela está sempre baixa? O que princípio tiramos disso aí? Como é que a gente entende essa humildade? Apesar disso, apesar de ela estar sempre baixa, não podemos viver sem ela. Nosso corpo tem 75% de água. Os seres vivos dependem dela para se manterem vivos. Portanto, por mais baixinha que ela seja, por mais silenciosa que ela seja, ela é extremamente importante. E aí, pegamos um princípio. Vamos aceitar as nossas limitações e vamos estar sempre abertos para novos aprendizados. Nunca saberemos muito, nunca saberemos demais, mas sempre deveremos buscar esse conhecimento. Uma segunda coisa, a água é harmônica. De que forma a água é harmônica? Que harmonia é essa? A água é sábia o suficiente para não lutar contra os obstáculos que encontra no caminho. E é isso que a gente espera de vocês. Não lutem, não batam de frente. Façam feita a água. Ao invés disso, ela vai continuar fluindo naturalmente, sempre encontrando uma solução, um desvio, um caminho, uma nova forma. Se tem uma barreira, ela vai subindo, subindo, daí a pouco ela transpõe o problema. Se vocês têm um problema na vida de vocês, uma dificuldade na vida de vocês, sobreponham o problema. Se tornem maiores que o problema. Até porque na cristandade somos amparados por Deus e Deus nos faz ser maior que isso. Filosoficamente, façamos feita a água. E aí vem, cultive a harmonia primeiro no seu interior. Eu preciso estar bem comigo, harmonicamente bem comigo. Eu preciso pensar e me preencher de coisas boas, pensamentos, palavras e ações. E depois eu vou espalhar esse sentimento. Muitos de nós, nesse momento, enquanto eu estou falando isso aqui, está com a cabeça a mil, achando que tem problemas maiores que todos. Mas se nós pararmos e pensarmos na harmonia da água, temos um problema? Temos. Mas vamos buscar a solução. Vamos transpor os nossos problemas. Né? E vamos espalhar coisas boas. Se eu não posso te ajudar, eu não devo jamais te atrapalhar. E outro princípio que a água nos ensina, filosoficamente falando, é a questão da abertura. A água não resiste às mudanças, pelo contrário, permanece sempre aberta. Se você põe água para esquentar, ela muda de estado. Sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Se você põe ela no congelador, ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Mas ela continua sólida, dura, resistente? Não. Ela vai de novo voltar à forma líquida. Aquela forma de vapor retorna para a forma líquida. Dessa maneira, pode se adaptar às temperaturas e ganhar habilidades. Às vezes, vocês encontram dureza no caminho. Às vezes, nós, professores, precisamos cobrar de vocês. Mas vamos ser como a água.
Vamos nos adaptar. Vamos ser melhores. O Estado, ele muda constantemente. O conhecimento, ele muda de mãos muito rapidamente, constantemente. Vamos pegar aí agora o momento triste que vivemos de pandemia. Foi necessário isso para que pessoas entendessem que nós não somos nada. De repente, um vírus que não pode ser visto a olho nu parou o mundo, mas não parou as mentes. Enquanto uns choravam pela perda de parentes, enquanto outros ganhavam milhões e estão ganhando milhões, uns foram para os laboratórios e construíram em tempo recorde uma vacina. Não uma vacina que resolve o problema, mas uma vacina que diminui o problema, que nos dá uma segurança para que tenhamos dias melhores no futuro, assim como a água, aberto ao conhecimento. O que é que tiramos de proveito disso aí? A habilidade de adaptação nos permite evoluir. Vocês vão ver em biologia, evolução, teoria da evolução das espécies. E vocês vão ver que as coisas evoluem e que nós, seres humanos, evoluímos. Hoje, estou falando para vocês da minha casa, estou levando a informação para vocês. No passado, isso seria impossível. Ou seria presencial ou numa carta. Hoje usamos os celulares, os computadores, usamos a grande rede mundial de computadores para levar o conhecimento. Isso é evoluir. E como nós evoluímos, nós conquistamos a capacidade de sermos mais rápidos, mais ágeis, levando novas tecnologias, né, para montar e construir um conhecimento. Que imagem vocês veem aí? Algo estranho abraçando uma embarcação. Ora, uma embarcação antiga, uma nau. Isso aí são os monstros marinhos. Na Idade Média, por volta do ano 1400, 1500, eles tinham medo de sair da Europa. Quem já assistiu o filme dos Vikings, eles tinham medo de sair da área de domínio deles, porque eles acreditavam que existiam monstros, criaturas marinhas gigantescas que destruíam os navios e que matavam as pessoas. Isso impediu muito o crescimento e a expansão dos mares. Eles não saíram da Europa porque eles acreditavam que a Terra era quadrada e que se você navegasse até o horizonte, você cairia no abismo. Baseado em que falavam isso? Algumas pessoas que saíram dos domínios acidentalmente foram vítimas de naufrágio, bateram suas embarcações e não retornaram, ou encontraram um lugar tão bom que não quiseram mais voltar. Mas, mitologicamente falando, foi melhor acreditar e fazer o povo acreditar nas criaturas que existiam. E aí eu trago para vocês algumas questões que vocês deverão responder a partir dessa leitura, desse material que falamos. E a primeira diz o seguinte: razão ou intuição? Você tomaria, e eu estou falando com você, aluno do primeiro ano, você tomaria as vacinas que estão sendo distribuídas, levando em consideração razão ou intuição? Justifique sua afirmação. Depois eu trago para vocês o seguinte: existe um mito de que o Kraken foi liberado por Poseidon, ou Poseidon, como queiram, mas que foi destruído por Perseu. Existe alguma relação entre esse mito e os castigos e aliança com os deuses? Vocês vão me explicar, justificando a resposta.
Depois, eu quero que vocês me digam o seguinte: comente os motivos que tornam o filósofo um legítimo amigo ou amante de Sofia. Por que essa afirmação? Letra D. Fazendo uma analogia, analogia é comparar, fazendo uma analogia entre a nossa vida e a água, como poderíamos perceber a relação entre a vida de vocês nesse instante de pandemia e a lição de abertura? Literalmente filosofando. Faça uma comparação entre a água que flui lá dos textos e esse momento de pandemia que estamos vivendo. Voltando lá para o Pitágoras, aquele do teorema. Segundo Pitágoras, a sabedoria é algo divino. Qual seria então a melhor maneira para se tornar sábio? Gente, anexo a esse material, vocês vão receber também um texto. Ele vai ser na formato de Word e PDF. E ele vai tratar da questão do mito. O que é um mito? Bom trabalho, um dia abençoado para todos. Estarei tirando as dúvidas, caso necessário, tá? Sempre no grupo. Um bom dia e um bom trabalho a todos.